Então, olha, como que é o padrão, né? O que a insulina regular nos oferece? A insulina regular, ela vai ter um início de ação 30 a 60 minutos depois da aplicação, certo? Ela vai fazer um pico em 2 a 3 horas e a duração da ação vai ser de 8 a 10 horas. Então, é essa insulina que a gente vai usar para cobrir os períodos pós-refeição, né? Ou para a gente imitar a secreção estimulada de insulina ou o bolus, né, de insulina relacionado à absorção de alimentos após uma refeição. E a insulina NPH, olha, o início de ação dela é de 2 a 4 horas depois da aplicação. O pico vai ser com 4 a 10 horas e a duração é de até 18 horas. Então, a insulina NPH vai servir para a gente fazer para a gente cobrir o basal, né, da necessidade de insulina basal. Então, olha, esse gráficozinho aqui, ele mostra, né, qual que é esse perfil aí, né, que isso a gente precisa entender bem, qual que é quando que acontece o pico, o início de ação, o pico e a duração dessas duas insulinas. Então, daí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a insulina NPH para fazer a cobertura do basal. E aí, como a duração de ação dela máxima é de 18 horas, né? Ela vai durar em torno de 12 até 18 horas, você vê que não cobre as 24 horas do dia. Então, se o paciente está em um momento de insulinização plena, né? Se a falência pancreática já é completa, então a gente vai precisar de, no mínimo, 2 doses da insulina NPH para a gente conseguir cobrir as 24 horas do dia, né? E a insulina regular, ela vai ser utilizada antes de cada uma das refeições. Lembra que, assim, ó, a insulina regular, ela demora de 30 a 60 minutos para começar a agir. Então, isso é muito importante, porque o paciente tem que tomar essa insulina 30 a 60 minutos antes de fazer a refeição, né? Porque senão a gente não vai conseguir coincidir, né, a absorção de alimentos com a ação que a gente precisa. Então, o início da ação começa em meia hora a 1 hora. Então, ou seja, o pico da ação vai ser em 2 a 4 horas. Portanto, o paciente tem que tomar com antecedência essa insulina, senão vai dar errado em relação à absorção dos alimentos, né? Porque a gente tem que ver o quê? A gente tem que imitar o que acontece fisiologicamente, e fisiologicamente, à medida em que a glicemia sobe, o pâncreas libera mais insulina para retornar aquela glicemia para os níveis basais. Então, a gente tem que imitar isso. E, para isso, a gente tem que saber o perfil, né, dessas duas insulinas para a gente conseguir coincidir esses momentos e o tratamento dar certo.